Muito bem, pessoal. Vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores aqui do município de Teresina. Pessoal, esta lei 2138 de 92 é a lei onde estão os direitos que você que está me assistindo, você mesmo que vai passar no concurso agora de Teresina, vai ter como servidor ou servidora do município, porque esse estatuto aplica-se tanto para os servidores da prefeitura como servidores da Câmara Municipal de Teresina. Então tá aí, inicialmente, esse estatuto disciplina o regime jurídico dos servidores da administração direta e também de autarquias e fundações do município. Quem é servidor público municipal para os efeitos desse estatuto, para os efeitos desta lei? Servidor municipal, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º, é a pessoa legalmente investida em cargo ou função pública na administração direta, autárquica e fundacional. Então, quem estiver ocupando um cargo ou uma função é considerado servidor público municipal. E neste conceito estão abrangidos tanto os concursados, que ocupam cargos efetivos, como os CCs, aqueles que ocupam cargo em comissão, também são considerados servidores municipais e também são regidos por esta norma. Bom, o artigo 2º prevê que os servidores municipais, eles são integrados em carreiras. O prefeito e o presidente da Câmara, sempre que nomearem alguém para um cargo em comissão para o CC, vão assegurar que, no mínimo, 50% desses cargos sejam ocupados por servidores de carreira. Então, lá na Câmara Municipal, quando o presidente da Câmara vai nomear CCs, do total de CCs da Câmara, no mínimo, metade são servidores concursados da Câmara. E a mesma coisa lá na Prefeitura. É isso que está dizendo este parágrafo único. É uma reserva de cargos em comissão para concursados. Quem não está entendendo bem, vamos entender um pouquinho a diferença. O que é um cargo efetivo e o que é um cargo em comissão? Cargo efetivo é o que tu vai conquistar passando no concurso público. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. É aquele que não precisa fazer concurso para ingressar, mas também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser mandado embora. Bom, quando o prefeito ou prefeita lá na prefeitura e quando o presidente da Câmara escolhem os CCs, esses que entram sem concurso, do total de cargos livres, metade eles vão ter que preencher com quem já é concursado. E a outra metade que eles podem nomear qualquer pessoa. Isso é para valorizar o servidor concursado. É para isso que tem essa regra no parágrafo único e eu acho que tem uma boa chance de perguntarem na prova. Qual é o percentual de cargos que estão reservados para quem é concursado? 50% no mínimo do total de cargos em comissão. O artigo 3º traz uma lista de direitos funcionais que são assegurados aos servidores. O servidor tem direito de acesso a qualquer cargo, de irredutibilidade, esse é muito importante, irredutibilidade de vencimentos e vantagens. O teu vencimento não pode ser reduzido. Esse vencimento que você viu no edital, eles não podem diminuir, isso é garantido. Também institucionalização do sistema de mérito para promoção, isso aqui é o que se chama de meritocracia, é fazer com que seja promovido quem tem melhor desempenho, porque isso incentiva o servidor a ser cada vez melhor, para conquistar uma promoção e com isso ganhar mais. Também é um direito do servidor a valorização e dignificação social e funcional por profissionalização e aperfeiçoamento, uma retribuição pecuniária básica não inferior ao salário mínimo nacional. Nenhum servidor vai ganhar menos que o salário mínimo. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, e a gente vai ver que tem um adicional noturno, a gente vai ver qual é o horário noturno e tudo mais. Remuneração do trabalho extraordinário, hora extra, com acréscimo de 50%. Gratificações adicionais e auxílios, nós vamos ver nesta lei quais são eles. Licenças, férias remuneradas com 1/3 a mais, aquele terço das férias. Assim como trabalhadores da iniciativa privada recebem,
Servidores públicos também, quando tiram férias, recebem 1/3 a mais naquele mês. Direito à observância de normas de saúde, higiene e segurança para a proteção do servidor, inclusive com adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. O direito à aposentadoria, direito de greve e de livre associação sindical, proibição de discriminação, proibição de diferença de vencimento ou remuneração por motivo de cor, sexo, idade, estado civil, religião e concepção religiosa, concepção religiosa, filosófica ou política. Pessoal, o que nós temos aqui? Não importa se é branco ou negro, não importa se é homem ou mulher, não importa se é jovem ou idoso, não importa se é solteiro ou casado, não importa se tem religião ou se não tem, se é de uma ou outra religião, se é de uma concepção política ou outra, não faz diferença. Todos vão receber o mesmo valor pelo cargo que estiverem desempenhando. Então, a lei estabelece quanto que é pago para o ocupante do cargo, e não importa quem ocupar o cargo, não importa. Quem estiver ocupando aquele cargo vai receber o valor, independente de qualquer um desses critérios aqui de discriminação. Também nós temos como direito a inexistência de limite de idade para o servidor em atividade na participação em concursos e ainda a proteção do trabalho ao portador de deficiências. Também isonomia de vencimento para cargos com atribuições iguais ou assemelhadas entre os poderes. Então, o servidor que na prefeitura faz uma função e na Câmara tem um fazendo a mesma função, eles devem ganhar a mesma coisa, claro. Essa aqui é a ideia. Então, se tem um contador na Câmara e um contador na Prefeitura, devem ganhar a mesma coisa, já que fazem o mesmo trabalho. Pagamento antecipado de 50% do 13º, quando do gozo das férias. Então, no mês que você tirar férias, além de receber o salário das férias acrescido de 1/3, você pode receber antecipadamente metade do 13º. Para a servidora lactante, ainda o direito ao tempo de 60 minutos, 1 hora por dia, para a amamentação por um período de 3 meses a contar do término da licença maternidade. Terminou a licença maternidade, a servidora voltou a trabalhar, enquanto estiver amamentando, vai ter por um período de 3 meses, 1 hora por dia, que vai poder se ausentar do trabalho para a lactação. Esses são os direitos assegurados para o servidor. Assim como o Estatuto prevê os seus direitos, prevê também os deveres. E aí são deveres exigidos dos servidores. Primeiro, desempenhar atribuições de acordo com as rotinas estabelecidas ou com as determinações, com as ordens recebidas dos seus superiores, da sua chefia. Justificar, em cada caso e de imediato, o não cumprimento de um serviço. Observar todas as normas que estejam em vigor, cumprir ordem dos superiores. Cuidado, aqui tem uma possível questão de prova. A banca já fez isso em outros concursos e pode fazer de novo no concurso de vocês. É dever do servidor cumprir ordens da chefia, naturalmente. A gente nem precisa estudar para saber que quando você trabalha num órgão público, você vai cumprir ordens da chefia, claro. Toda e qualquer ordem? Não, porque diz aqui, ó, salvo quando uma ordem for manifestamente impraticável, abusiva ou ilegal. Porque se o seu chefe chega e dá uma ordem, ó, você que tem boa caligrafia, falsifica a assinatura de tal pessoa. Você não vai fazer isso, porque você sabe que falsificar uma assinatura é algo claramente ilegal. Se o seu chefe lhe der uma ordem abusiva, ilegal, impraticável, você não vai cumprir, certo? É isso que nós temos nessa de cumprir todas as ordens dos seus superiores. Muito bem. Então, se a banca afirmar na prova que o servidor deve cumprir todas as ordens, ainda quando ilegais, está errado. Em regra, tem que cumprir as ordens, exceto quando forem impraticáveis, abusivas ou ilegais. Também é dever do servidor atender com máxima presteza e precisão o público, externo e interno. Público externo são as pessoas que precisam do serviço do órgão público. E o público interno são os colegas de serviço. Também o servidor deve responsabilizar-se direta e permanentemente pelo material e bens patrimoniais, por todo o patrimônio que ele utiliza no seu serviço. Deve o servidor
levar ao conhecimento da autoridade superior irregularidades que vier a conhecer. Tudo que você enxergar de errado no trabalho, você vai denunciar. Tem dever de denunciar irregularidades. Vai guardar sigilo sobre assuntos da repartição, sigilo profissional. Vai ser assíduo e pontual ao serviço. Você vai trabalhar todo dia, vai chegar no horário. Observar conduta funcional e pessoal compatíveis com a moralidade profissional e administrativa. Representar, denunciar à instância superior qualquer ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Sempre que você percebe no serviço uma ilegalidade, omissão ou abuso de poder, você deve denunciar, representar. Deve abster-se de anonimato. Como assim abster-se sempre de anonimato? Não se manifestar de forma anônima. Você é um servidor e tudo que você tiver de manifestação, você vai assinar. Você não vai atuar de forma anônima. Também observar nas relações de trabalho um comportamento adequado à sua qualidade de profissional, cidadão e indivíduo. Quando estiver em serviço, impedir a interferência de problemas pessoais, familiares ou político-partidários com o trabalho. Todo mundo tem problema pessoal, todo mundo tem família e alguns têm partido político. Só que isso não pode atrapalhar o seu serviço. Também é dever do servidor atender notificações para depor ou realizar perícias ou vistorias, atender requerimentos de certidões para defesa da Fazenda Pública. O que é um requerimento de certidão para defesa da Fazenda Pública? É quando a procuradoria, é quando o advogado da Câmara ou da Prefeitura solicita para o servidor uma certidão, um documento que ele vai utilizar num processo judicial para a defesa da Fazenda. Sempre que for requerida certidão, deve ser atendido dentro do prazo, claro, para não prejudicar o município depois em juízo. Ser ainda parcimonioso e cauteloso no uso dos recursos públicos, buscando sempre o menor custo e o maior lucro social. Não cumprimento dos deveres vai importar prejuízo dos direitos funcionais. E é vedado, é proibido o exercício gratuito de cargos ou funções, salvo casos previstos em lei. Quais são os casos previstos em lei? A lei pode prever casos de trabalho voluntário, por exemplo, mas em regra, todo servidor vai ser remunerado, claro, pelo seu trabalho. Bom, então essa é a parte introdutória e a gente já viu naquele primeiro título muitas possibilidades de questões. A banca pode perguntar quem é um servidor municipal, a banca pode perguntar quais são seus direitos, quais são seus deveres. Muita chance já de prova nessa primeira parte. Na segunda parte, o segundo título é um título que tem como assunto os cargos públicos, como esse cargo que você que vai passar no concurso vai ocupar. Olha só, para os efeitos do estatuto, considera-se cargo público um conjunto de atribuições e responsabilidades. Sim, porque quando você se inscreveu no concurso, você olhou o edital, não olhou? Lá tem atribuições do cargo, o que faz o ocupante do cargo. E quando você passa no concurso e toma posse no cargo, você vai assumir aquelas atribuições e responsabilidades. O cargo ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são cometidas ao servidor que vai ocupá-lo. Uma informação muito importante para a prova é que o cargo é criado por lei. Lei, não por decreto. Isso é uma pegadinha que a banca faz. A banca afirma, o cargo público é criado por decreto. Não. Pessoal, um decreto é um canetaço do prefeito. Um decreto não passa pela aprovação na Câmara de Vereadores. E por canetaço, por decreto, o prefeito ou prefeita não cria um cargo. Não. Para criar um cargo, tem que ter uma lei. Um projeto de lei que é enviado para a Câmara e somente se aprovado o cargo vai existir. Em número certo, tem uma quantidade certa de cargos, com denominação própria, cada cargo tem a sua nomenclatura, como esse para o qual você está inscrito, e ainda pagamento, claro, pelo município, o município vai pagar a sua remuneração. Função pública é o conjunto de tarefas, atividades e encargos que são dados, que são cometidos a um servidor. E essa função pode ser cometida ao servidor em caráter permanente ou transitório. Permanente quando você é concursado, passou no concurso, vai assumir um cargo e vai ficar lá até se aposentar. E em caráter transitório, quando a função é exercida num cargo em comissão ou uma função de confiança. O cargo em comissão pode ser ocupado por qualquer pessoa. A gente viu antes que metade, 50%, estão reservados para quem já é concursado, mas a outra metade qualquer pessoa pode ocupar. A função de confiança, essa
é exclusiva, privativa de quem ocupa cargo efetivo. Somente um concursado pode ocupar função de confiança. E o quadro de pessoal? Quadro de pessoal é o conjunto de cargos efetivos em comissão e funções de confiança que integram a estrutura da administração direta, autarquias e fundações, bem como a Câmara Municipal de Teresina. Então existe um quadro de pessoal, tem o quadro de servidores da Câmara, tem também quadro de servidores lá da Prefeitura. Bom, nós temos, como eu já falei para vocês, cargos efetivos e cargos comissionados. Cargo efetivo, você vai ingressar por um concurso público, enquanto o cargo em comissão é livre a nomeação. No cargo efetivo, após 3 anos, você vai adquirir estabilidade, enquanto o cargo em comissão, a qualquer momento pode ser exonerado, porque é um cargo de livre exoneração. O cargo em comissão é para funções de confiança, funções de direção, chefia e assessoramento. Já o cargo efetivo é para as funções profissionais, como esse cargo para o qual você se inscreveu no concurso. Bom, os cargos vão ser organizados em classes, isso está lá no plano de carreira, e é vedado, é proibido o desvio de função. Como assim desvio de função? Você fez concurso para uma atribuição, não pode chegar lá e colocar o servidor em outra atribuição. Isso que é o desvio de função, que, claro, é vedado, é proibido. Agora nós vamos, dentro desse título, falar sobre o provimento do cargo. O que é o provimento? É o que a gente está buscando aqui. O que a gente está aqui estudando? Porque a gente gosta de legislação? Eu gosto. Mas vocês estão aqui estudando porque vocês querem entender para passar no concurso. Por quê? Vocês querem entrar num cargo. Ingressar num cargo público é provimento. É isso que vocês vão conquistar, o provimento. E tem alguns requisitos para ingressar. Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Cuidado, tem uma pegadinha muito frequente em prova que a banca já aplicou em outros concursos que ela realizou. O brasileiro, ele pode ser nato ou naturalizado. E a Constituição Federal vai estabelecer essa diferença. E lá na Constituição Federal, tem alguns cargos que somente o brasileiro nato pode ocupar, como presidente da República, ministro do STF, dentre outros. Bom, aqui no município de Teresina, não tem essa de brasileiro nato. Aqui, qualquer brasileiro pode ocupar cargo, seja ele nato, seja ele naturalizado. Então, se a banca afirmar na prova que é um requisito para investidura ser brasileiro, ter a nacionalidade brasileira ou equiparada, você vai marcar que está certo. Agora, se na hora da prova a banca afirmar que é requisito básico ser brasileiro nato, está errado, porque não precisa ser nato, basta ser brasileiro, nato, naturalizado ou equiparado. Então esse é o primeiro detalhe que a gente observa aqui. Segunda informação importante, tem que estar no gozo dos seus direitos políticos. Não pode estar com os direitos políticos suspensos. Quem foi condenado por improbidade, quem está cumprindo condenação criminal, pode estar com os direitos políticos suspensos. Quitação com obrigações militares e eleitorais. Você vai comprovar, no caso dos homens, que se alistou para o serviço militar, e no caso de homens e mulheres também a questão eleitoral. Você vai pegar uma certidão do TRE, no próprio site aí do TRE você vai acessar, pegar uma certidão que comprova que você está quite com obrigação eleitoral. Porque o voto é obrigatório, você vai comprovar que foi votar, ou se não foi votar, que justificou o seu voto. Ou melhor, justificou a sua ausência. Que mais, pessoal? Nível de escolaridade, claro, se o cargo é nível médio, você vai apresentar o certificado de conclusão. Se o cargo é de nível superior, vai apresentar o diploma de graduação e assim por diante. Idade mínima de 18 anos e ter aptidão física e mental para o cargo. Você passa por uma perícia, uma inspeção de saúde, que você demonstra que está pronto para assumir esse cargo. Maravilha. Para pessoas com deficiência, uma reserva de 3% ou pelo menos uma vaga do número de vagas existentes. E essa regra só vai se aplicar quando os concursos tiverem mais de uma vaga imediata. Quem é que vai prover os cargos? Quem é que vai nomear vocês? O provimento é feito por ato do prefeito para a prefeitura e do presidente da Câmara para os servidores que passam no concurso da Câmara. Se for um concurso para uma fundação ou uma autarquia, o dirigente daquela autarquia ou fundação que vai nomear. Muito bem, quando você é nomeado, você ainda não é servidor público. Quando você é nomeado, você está sendo chamado para assumir o cargo porque você ficou em primeiro lugar no concurso, como vai acontecer logo, logo com você. E aí, quando você está em primeiro lugar,
Você tem um prazo para comparecer e dizer: eu que passei nesse concurso, eu quero esse cargo. Eu quero esse cargo e posso assumi-lo. Porque aqui na posse é onde você vai demonstrar que tem a escolaridade exigida, que está com a documentação em dia, vai passar pela inspeção de saúde e demonstrar que tem condições de assumir o cargo. E, além disso, que quer assumir esse cargo. Porque pode ser que você passe em um outro concurso melhor e, quando for chamado aqui, já não queira mais, porque já passou em outro, aí você não vai tomar posse. Então, o momento que o servidor assume o cargo, o momento que o servidor é investido no cargo e o candidato se torna servidor, é na posse. A banca vai tentar lhe enganar na prova, dizendo que a investidura ocorre com a nomeação. Você não vai cair nessa, porque na nomeação você ainda não é servidor. Pergunto para vocês, é possível eu ficar em primeiro lugar no concurso sem ser formado? Sim, não é comum, mas pode acontecer. E se eu passar em primeiro lugar para um cargo de nível superior e eu ainda não estou formado, eu estou no último semestre da faculdade, me convocaram e eu não estou formado ainda, o que é que eu faço? Não faço nada, perdi o cargo, porque para tomar posse eu tenho que ter o diploma. Eu até posso fazer o concurso público antes de estar formado, mas para tomar posse e começar a trabalhar, eu tenho que ter concluído já. Então, quando o candidato é nomeado, ele vai ter um prazo, a gente já vai ver qual é esse prazo, para comparecer e dizer que quer o cargo. E é nesse momento que ele comparece, diz que quer o cargo e assume o cargo, que ele passa a estar investido no cargo, que ele passa a ser servidor. Depois disso, para ele organizar a vida dele, ele vai ter uns dias ainda para entrar em exercício, para efetivamente começar a trabalhar. Eu já vou mostrar esses prazos para vocês. Bom, antes a gente vai ver quais são as formas de provimento. A forma normal de provimento é a nomeação. Você vai passar no concurso, tem lá um cargo vago, você é chamado para assumir. Tranquilo, essa é a forma normal de provimento. Mas tem outras. Depois que você já é servidor, você pode mudar de cargo ou voltar para um cargo, e essas são outras formas de provimento. A nomeação, ela é a chamada forma de provimento originário. Por que provimento originário? Porque dá origem ao vínculo com o serviço público. Ontem você não era servidor, agora que foi nomeado, tomou posse, entrou em exercício, você é servidor. Nos demais casos, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução, em todos esses outros casos, você já é servidor antes. Só pode ser promovido quem já é servidor. Só pode ser readaptado, reverter, quem já é ou já foi servidor. Então, quem nunca foi servidor, quem não é servidor, só pode entrar pela nomeação. Depois que já entrou, pode ser que passe pelas outras formas de provimento. Então, as outras formas de provimento são as formas de provimento derivado. Por que derivado? Porque derivam de uma anterior nomeação. Muito bem. E aí, eu já antecipei para vocês aqui as formas de vacância. Por que isso? Porque a vacância é o contrário do provimento. No provimento você entra e vai passar a ocupar um cargo. Na vacância você sai, você deixa o cargo. Pois é. E tem que ter cuidado, porque tem algumas formas que são ao mesmo tempo provimento e vacância. E a banca pode lhe perguntar isso, para ver se você está atento. E se isso cair na sua prova, você vai marcar. Na promoção e na readaptação, acontece ao mesmo tempo provimento e vacância. Por que isso? Porque o servidor sai de um cargo, vacância, e entra em outro provimento. Promoção, você está na classe A e você é promovido para a classe B do cargo. O que vai acontecer aqui? Vacância na classe A, provimento na classe B. É isso. Assim como na readaptação, que a gente vai estudar que a readaptação é a troca de cargo por um problema de saúde, uma limitação que o servidor teve na sua capacidade física ou mental. Ele não tem mais condições de trabalhar num cargo, ele sai desse cargo e entra em outro compatível com o seu estado de saúde, que é provimento. Por isso, promoção e readaptação são ao mesmo tempo provimento e vacância. Se perguntarem na prova, essas duas são a resposta, de acordo com a comparação do artigo 14 com o artigo 44. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nomeação. A nomeação pode ser em caráter efetivo, você que vai passar no concurso, ou pode ser em comissão, para aqueles cargos de livre nomeação e livre exoneração. A função de confiança só pode ser exercida por quem é concursado.
E os cargos em comissão, a gente já viu que tem um mínimo de 50% a ser preenchido por servidores de carreira. O artigo 16 prevê que a nomeação para o cargo inicial de carreira depende de concurso. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. O concurso que pode ser só de provas, e aí quem for melhor na prova, quem pontuar mais fica em primeiro lugar, ou pode ter provas e títulos. Quando o concurso tem provas e títulos, o que é comum nos concursos para professores e para alguns cargos de nível superior, além dos pontos da prova, os candidatos podem pontuar com títulos que possuem, quando o candidato possui uma pós-graduação, experiência na área, autoria de livro, tudo isso vai estar no edital do concurso, quando o concurso for de provas e títulos. Quando for só de provas, aí o que importa é quem sai melhor lá no dia da prova. Bom, sobre o concurso público, nós temos algumas regras. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas essa, quando se der, respeita a ordem de classificação dos candidatos habilitados. A lei diz o seguinte: o fato de você passar no concurso não te dá o direito de assumir o cargo. Agora, quando o município, seja a Câmara, seja a Prefeitura, for convocar algum candidato daquele cargo para o qual você se candidatou, eles têm que seguir a ordem do concurso. Esse é o entendimento que a lei coloca. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, interpretando essa regra, ele entende o seguinte: se você fizer um concurso que tem cargos vagos, você tem direito à nomeação. Como assim? Eu fiz um concurso com 3 vagas e eu fiquei em primeiro, segundo ou terceiro lugar. Dentro da validade do concurso, o município vai ser obrigado a te nomear. Esse é o entendimento do STJ, da jurisprudência. A lei não prevê isso, não é o que está dizendo aqui. Porque a lei está dizendo que não tem direito à nomeação o simples fato de passar em concurso. O entendimento do STJ é o seguinte: fez o concurso, passou dentro das vagas, você tem direito a ser nomeado dentro do prazo de validade. Agora, se você não fica nas vagas, se você fica no cadastro reserva, ou se o concurso já não tinha vagas, o concurso era cadastro reserva, aí o fato de passar em concurso não dá direito à nomeação. Mas, quando surgir uma vaga e a Câmara ou a Prefeitura for nomear, vão ter que seguir essa ordem de classificação do concurso. Então, o concurso, ele assegura para o candidato uma preferência. A lei prevê que a aprovação não cria direito à nomeação. E na hora da prova, se a banca fizer uma questão sobre legislação, ela vai pedir isso. Ela não vai pedir na prova de legislação o entendimento do STJ. Eu só comentei ele para vocês terem conhecimento. Agora, para fins de prova, se a banca copiar essa frase, você vai marcar que está certo. A simples aprovação em concurso não dá direito à nomeação. Mas, se forem nomear, tem que seguir a ordem do concurso. Bom, algumas normas gerais aqui nos concursos públicos. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Durante o prazo de validade, o município ele vai convocando candidatos. É muito comum que nos concursos públicos, além das vagas que estão no edital, ao longo desse tempo, o órgão precise de mais candidatos. E aí mesmo quando você não fica entre os primeiros colocados, você pode, depois de um tempo, ser chamado, conforme surjam vagas. Porque o concurso ele é feito uma vez e ele vale por 2 anos. Quando termina os 2 anos, o órgão pode prorrogar ainda a validade por mais 2 anos. Muito bem. E nós temos, então, que enquanto tem um concurso válido com candidatos aprovados, não se publica edital de novo concurso, enquanto tiver válido com candidatos que podem ser nomeados. E também não vai ser aberto concurso para preencher cargo enquanto tiver servidor do mesmo cargo em disponibilidade. Nós já vamos ver o que é essa disponibilidade. O nosso próximo assunto é a posse e o exercício. E esse próximo ponto a gente vai deixar para o próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!